Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos e convido vocês a fecharem os olhos, imaginar a presença sublime de Jesus se aproximando de cada um de nós, curando todas as nossas doenças, os nossos anseios, e que essa presença também nos fortaleça e que também visite todos esses nossos irmãos que estão desempregados, que estão nas ruas, que todos eles possam ter a paciência, fé, resignação e que nós, como os irmãos, possamos olhar para eles também e estender as mãos. Que essa presença de Jesus também se faça presente em todos os lares, naqueles lares onde tem doentes, enfermos, nos hospitais. Que essa presença ilumine cada irmão que sofre, suavizando todas as suas feridas. E abençoa também, Senhor Jesus, cada trabalhador que movimenta esse país, que todos possam ter ânimo e cumprir o seu trabalho com amor e respeito ao próximo. Enfim, Senhor, envolva também a palestrante dessa manhã, para que ela possa falar sobre o seu Evangelho e que nós também possamos sair daqui com esperança e com disposição para colocar seus ensinamentos em prática. Que assim seja. Essa manhã nós temos a presença da Rose, a Rose Mallorquim. Ela é trabalhadora do nosso lar em Londrina, do Centro Espírita Amor e Caridade, e também do Francisco Xavier. E hoje ela vai passar a palavra para a gente. O tema dela é família. Não lembro o resto, mas é família. Bom dia a todos, tanto nós do plano físico quanto nossos irmãos da dimensão espiritual. E neste momento em que aqui nos encontramos reunidos, gostaria de agradecer a Ana Cláudia pelo convite. Já estivemos aqui em outra oportunidade, mas com o Coral Espírita Nosso Lar, coordenado pela Marinei. Mas para expor o Evangelho de Jesus é a primeira vez que estamos aqui na casa. E neste momento eu gostaria de que nós fechássemos novamente os nossos olhos físicos, dilatando nossa visão espiritual por um segundo, em homenagem ao nosso querido irmão Eurípides, que retornou à pátria espiritual, e que a paz do Mestre Jesus envolva-nos a todos neste momento. Que as nossas vibrações de amor, de afeto, de carinho, de amizade profunda possam emanar das nossas almas e dos nossos corações em direção ao nosso irmão e a todos os nossos também entes queridos que retornaram à pátria espiritual, antecedendo-nos a cada um de nós nessa viagem de volta à nossa verdadeira casa. E assim, neste momento, então, nós pedimos a permissão para darmos início à temática da manhã de hoje. Família, laboratório de almas. Nós trouxemos também um vídeo. Tem como passar, né? Vamos ver se ele vai funcionar. Qualquer coisa a gente só aproxima o microfone do som do computador.
essa música intitulada Família Universal, nós damos início então à nossa temática da manhã de hoje, trazendo para nós essa reflexão de como que a doutrina ela apresenta para nós esse conceito, né, esse entendimento. Todos nós sabemos e convivemos em família, então é um tema que toca bastante o nosso coração, porque é a relação do nosso próprio processo evolutivo. Então aqui nessa obra Universo e Vida, pelo Espírito Áureo, ele vai dizer para nós que a doutrina espírita redimensiona o significado de família quando associa a esta instituição uma ordem divina, que se forma e se amplia respeitando as leis universais de afinidades, construídas mediante um incontestável programa de direitos, deveres e responsabilidades coletivas que se ajustem ao histórico e espiritual de vida de todos os membros a ela ligados, que de forma direta ou de forma indireta, seguindo rigorosamente os ditames das leis naturais e da suprema sabedoria que a tudo e a todos governa. Então nós já percebemos aí a grandeza dessa célula máter, que é a família, e a responsabilidade que nós entrelaçamos nas nossas vidas para que possamos estar aqui no plano físico, na trajetória da nossa evolução espiritual. E aí nós vamos encontrar Joana de Ângeles trazendo para a gente, na sua obra SOS Família, que o Espiritismo apresenta a família como um instituto abençoado em que as criaturas humanas se reencontram com um programa de provas e expiações com vistas ao futuro. Então, nenhum de nós está reencarnado no planeta Terra aleatoriamente. Existe uma programação, levando-se em consideração, como nós vimos no slide anterior, o nosso histórico espiritual, os nossos comprometimentos ou as nossas afinidades pelos laços de afeto. Então é feito todo um processo programatório para que nós pudéssemos estar neste momento reencarnados. E aí ela continua trazendo para nós que o homem encontra dentro das relações de família as ferramentas para o progresso intelectual e moral. A família não é apenas o agrupamento doméstico, afirma Joana de Ângeles, mas a reunião de espíritos reencarnados com o programa de evolução espiritual adrede estabelecido. Então existe uma programação espiritual para que nós conjuntamente com todos aqueles que fazem parte do núcleo familiar possamos desempenhar nas responsabilidades que nós estabelecemos previamente. E aí ela vai dizer que não percamos a oportunidade de semear dentro de casa, porque ela é a primeira escola de amor onde somos colocados para aprender a amar. Porque todos nós sabemos que nem todos os integrantes do membro familiar são espíritos afins. Muitas vezes ocorre, André Luiz afirma em suas obras, que grande parte da humanidade terrestre, nesse estágio evolutivo em que nós nos encontramos, estamos comprometidos espiritualmente. Então, grande parte de nós estamos realmente endividados uns com os outros. E recebemos a bênção da reencarnação nesse núcleo familiar para podermos reorganizar a nossa própria vida em conjunto, coletivamente,
para que possamos dar sequência à nossa trajetória evolutiva. E em se tratando de laço de família, nós habitualmente ouvimos, né, esses questionamentos. O que eu estou fazendo aqui? Qual o meu papel? Para onde vai a vida da gente? Quem faz atendimento fraterno na casa já deve ter ouvido isso. E no nosso relacionamento de amizade fraterna também a gente ouve. Então aí Joana de Ângeles vem dizer para nós, ainda em SOS Família, que o sentido da família é exatamente o processo da nossa evolução espiritual conjuntamente, um ajudando ao outro, respeitando e nos perdoando uns aos outros, e para podermos nos ajustar. Então ela traz com muita clareza, que não deixa dúvida para nós, né, que esse é o nosso processo, esse é a nossa tarefa diária. E para isso, diz ela, são fixados compromissos de união antes do berço, estabelecendo-se diretrizes para a família, cujos membros voltam a se reunir com a finalidade de recuperação espiritual e de crescimento intelecto-moral. Então ela deixa muito claro para nós que é exatamente nessa congregação familiar nós vamos aflorando as nossas potencialidades. Porque desde o momento em que o Pai nos criou simples e ignorante, Ele nos dotou de todas as ferramentas, de todas as potencialidades. E isso nós podemos confirmar, eu não me canso de repetir, lá no capítulo 19, item 12 do Evangelho segundo o Espiritismo. Podem confirmar, quando aquele espírito protetor, ele não se identifica, e ele diz o seguinte, bem no último parágrafo, repito, se todos os encarnados tivessem consciência da força que em si trazem e se colocassem à vontade a serviço dessa força, fariam aquilo que até hoje chamais de milagre, e que nada mais é do que o desenvolvimento das potencialidades humanas. Então, se nós somos filho dessa inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, conforme está na primeira pergunta do Livro dos Espíritos, nós com certeza não teremos dúvida alguma de que o Pai nos dotou de todas as potencialidades necessárias para que pudéssemos alcançar o seu desiderato, que é a finalidade da nossa existência na face da Terra, a plenitude espiritual. Mas essas potencialidades estão em estado latente em cada um de nós, indistintamente, porque não existe filhos privilegiados na criação divina. Todos temos as mesmas oportunidades de crescimento intelecto-moral. E para que isso tudo ocorra, nós necessitamos aprimorar essas ferramentas, permitir que elas aflorem na nossa individualidade espiritual. E nesse processo nós precisamos comungar com aqueles que nos são afins e com os nossos desafetos do passado, para que possamos então ajustar a nossa vida perante a contabilidade divina. E é nesse processo que nós vamos caminhando gradativamente, porque sabemos que a natureza não dá salto. Mas, afirma ainda Joana, a família é, antes de tudo, um laboratório. Se nós idealizarmos, visualizarmos um laboratório, nós vamos ver uma infinidade de elementos que, conjugados, eles vão produzir coisas boas. Mas, aplicando outros métodos de junção daqueles elementos, nós também teremos algo não agradável. Não é assim que acontece? Sim ou não? Vamos compartilhar as ideias. Então, é esse laboratório
também ocorre no nosso núcleo primeiro, porque é a nossa célula máter. Então, laboratório de experiências reparadoras, na qual a felicidade e a dor se alternam, programando a paz futura. Então, nós vamos contrabalanceando, porque somos seres reencarnacionistas. Trazemos na nossa bagagem espiritual o processo das nossas experienciações anteriores. Não somos uma folha em branco. Reencarnamos com uma cartilha já pré-elaborada pelas experiências passadas, mas com inúmeras folhas em brancos ainda a serem preenchidas. E é isso que nós temos que sempre reter na nossa memória. E ainda afirma Joana que o ser humano é estruturalmente constituído para viver em família, a fim de desenvolver os sublimes conteúdos psíquicos que lhe jazem adormecidos, aguardando os estímulos da convivência no lar para liberá-los e sublimar-se. Então, muitas vezes nós dizemos assim, inadvertidamente, que é quando a gente já estuda com profundidade a doutrina, nós já conseguimos manter um pouco de controle na rédea do nosso impulso. E às vezes nós falamos assim, você tirou a minha calma. Será que a pessoa realmente tirou a nossa calma? Ou será que nós ainda não conseguimos adquirir essa virtude que é a paciência? Porque a partir do momento que nós adquirimos a paciência, a tolerância, a compreensão, a resignação, que são os elementos, né, que nós precisamos trabalhar em nós e não no outro, o mundo pode desabar. Mas nós estaremos ali em plenitude naquele momento, porque já temos a compreensão de que todas essas coisas são necessárias à nossa evolução. Se nós já assimilamos, se nós já compreendemos, se nós já temos isso fixado na nossa consciência, certamente nós iremos estender a orientação de Jesus quando ele diz no seu Evangelho: se alguém lhe bater na face direita, ofereça a outra. Mas essa outra face é em consequência do despertar da minha consciência, que é a face do amor, a face da compreensão, a face do perdão, da tolerância, da resignação, da determinação, para seguirmos na senda da evolução. Porque ele também disse que aquele que mais sabe, mais será cobrado. Se alguém que ainda não aprendeu a ler, nós iremos cobrar a criatura para que ela leia? Ou nós iremos fazer a leitura já que nós aprendemos primeiro? É um questionamento que devemos fazer sempre. Então, esses estímulos é exatamente as circunstâncias e situações que vão surgindo para que eu identifique em mim aquilo que eu preciso trabalhar, aquilo que eu preciso reeducar. Porque já estamos aqui nesse planeta há milhões de anos, desde o momento em que estagiamos nos reinos inferiores da natureza. Então nós estamos já há muitos e muitos tempo aprendendo, reaprendendo e nessa nossa caminhada para assimilar verdadeiramente as potencialidades que o Pai nos dotou para que realmente possamos ser a luz do mundo, conforme Jesus também nos diz. E no livro Constelação Familiar, a Joana vem dizer para nós, no lar onde se é conhecido e muito dificilmente se pode ocultar as mazelas interiores, são lapidadas as imperfeições em contínuos atritos, que não devem resvalar para os campeonatos da indiferença, ou do ódio, do ciúme, ou da revolta. Aquele que hoje se apresenta agressivo e cínico no grupo doméstico, dando lugar a guerrilhas perversas,
encontra-se doente da alma, merecendo orientação e exigindo mais paciência. Então, nós temos que, ao despertar pela manhã, quando olhamos no espelho, porque todos nós fazemos isso, né? Despertamos, vamos fazer. Logicamente, agradecer primeiramente a Deus pelo repouso da noite que passou e a oportunidade de mais um dia de vida na face da terra, de aprendizado espiritual. E aí sim, ir fazer a nossa higiene pessoal. E ao adentrarmos no banheiro, todos nós temos espelho, com certeza. E ao vermos projetada a nossa imagem física, devemos nos fazer essas perguntas. Como é que nós nos encontramos diante daquela célula máter onde o Pai permitiu que estivéssemos reunidos? Qual o papel que eu estou desempenhando? Como está sendo a minha postura? Como está sendo os meus sentimentos diante da adversidade da jornada? Porque nós vimos que dentro desse núcleo nós temos momentos felizes sim, que são os momentos agradáveis de compartilhamento de coisas boas, mas temos os nossos desajustes ainda, trazida de outras oportunidades reencarnatórias. E que para isso nós precisamos utilizar os ingredientes do amor, por mais rudimentar que ele ainda seja, mas que nós hoje, em pleno século XXI, trazendo nesse processo de evolução espiritual, certamente já temos um pouco de compreensão. E aí nós trazemos também, no livro Consolador, né, do Emmanuel, quando ele fala escola e instrução, família e educação. Então a escola vai nos auxiliar ao desenvolvimento intelectual, mas é no núcleo familiar que eu vou me reeducar moralmente, né? Então aí ele vai dizer, a luta em família é problema fundamental da redenção do homem na terra. Como seremos benfeitores? Olha só, a pergunta dele é muito importante a gente refletir nessa questão que ele traz para nós. Como seremos benfeitores de 100 ou 1000 pessoas se ainda não aprendemos a servir 5 ou 10 criaturas? Esta é indagação lógica que se estende a todos os discípulos sinceros do cristianismo. E André Luiz ele fala que tendo, vamos dizer assim, um início do conhecimento que a doutrina nos faculta, nós não temos mais como voltar para trás. Sinto muito, tá bom? Que aqui nos encontramos reunidos, concordam com isso? Sim ou não? Eu ouvi os desencarnados. Desencarnado, eu vou perguntar de novo, sim ou não? Sim. Então, nós assinamos agora um compromisso espiritual coletivo, que se somos uma família universal, conforme nós vimos ali na mensagem, através da música, todos estamos comprometidos um com o outro, em proporções diferenciadas, logicamente, né? Então é o que ele está dizendo, e exatamente nesse núcleo é que nós temos que exercitar esse grande aprendizado. E só para a gente já ir finalizando, não poderíamos deixar de trazer o ensinamento do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 14, item 8. Os que encarnam numa família, sobretudo como parentes próximos, são os mais das vezes espíritos simpáticos. Já é agradável, né? Porque imagina se nós estivéssemos num campo de guerra. Então ele já traz para a gente essa consolação. Ligados por anteriores relações, que se expressam, aí vem a questão, por uma afeição recíproca da vida terrena, mas não podemos esquecer também que pode acontecer, sejamos completamente estranhos aos outros, né? Afastados
ligados entre si por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem na Terra por um mútuo antagonismo. Então nós somos interrelacionados tanto pelos laços de afeto que já desenvolvemos por experiências anteriores, ou não, né? Está bem claro para nós aqui no Evangelho. E apenas recordando o convite do Mestre Nazareno, que ecoa em nossos ouvidos através dos tempos, né? Para que amemos ao nosso próximo como a nós mesmos, reconhece-se a família como associação terrena que foi concedida por Deus como oportunidade desse aprendizado em ambiente seguro e protegido. Ambiente propício para exercitarmos, ainda de forma incipiente, a prática do respeito, do perdão, da compreensão, do carinho e da compaixão, como forma de amar verdadeiramente. Olha só, ele não diz para nós deliberadamente a expressão amar, mas ele vai colocando os ingredientes que nós precisamos exercitar para o afloramento desse sentimento verdadeiro que é a prática do amor. Que maravilha, né? Então é o que nós precisamos colocar no nosso prato diário. E dessa maneira o lar se constituirá no porto seguro, onde todos estarão sempre ansiosos para chegar. O local de aconchego e confiança, onde se diluirão mágoas, se confiarão segredos, se revelarão sentimentos, na certeza do respeito à individualidade de cada um e do amor que será o conforto às almas doridas que buscam redenção no plano terreno. Então, essa é a nossa reflexão na manhã de hoje. Família, convite ao amor, para que nesse processo da nossa caminhada nós possamos ir usando esses ingredientes para aflorar em cada um de nós, tanto nós aqui do plano físico, nossos irmãos da dimensão espiritual, que comunga conosco no dia a dia da nossa existência, nesse aprendizado contínuo, para que a família, nós expressemos a nossa gratidão de amor, de fé, de esperança por um mundo melhor. Isso é o que nós todos almejamos, desejamos e agradecemos. E desejamos a todos um domingo de muita paz e amor em nossos lares, em nossa convivência no núcleo familiar. Que a paz do Mestre permaneça conosco, agora e sempre. Nós que agradecemos, né, a clareza da mensagem da manhã, que nós possamos pensar com carinho a respeito. E como a mesma Rose citou, muitas vezes o problema somos nós, né? É nós que estamos deixando o outro sem paciência. Então que possamos pensar com carinho. Convido os médiuns passistas para a sala de passe, os que aqui ficarem permaneçam em oração. Então vamos encerrar, né? Obrigado, Ana. Vamos encerrar então a primeira parte desse trabalho, rogando a Jesus então que nos envolva, nos abençoe, né? Nos dê sempre a serenidade de que tantos necessitamos. Senhor Jesus, Mestre querido de todas as horas, te agradecemos, Senhor, por esses instantes em que aqui passamos, agradecer por tudo que temos, por tudo que nos dá, agradecer aos nossos familiares, aos nossos amigos, que possamos sempre, Senhor Jesus, estarmos nesta casa desfrutando dessas vibrações de amor, de paz que aqui encontramos. Que possamos também, Senhor Jesus, rogar por aqueles que têm os nomes colocados nos livros, encarnados e desencarnados, para que possam todos, na medida do merecimento, ser socorridos nas suas necessidades. Rogamos também, Senhor, aos trabalhadores desta casa, para que não lhes falte nunca a coragem e a disposição para o trabalho, para aqueles, Senhor, que se encontram
nas ruas, que se encontram em hospitais, que sejam amparados e fortalecidos. Para aqueles, Senhor, que perderam amigos e familiares, que sejam confortados e amparados. Rogamos também, Mestre querido, para aqueles espíritos que estão retornando à pátria espiritual, que sejam amparados e auxiliados. A nós, Senhor, rogamos que nos ampare e nos fortaleça, nos dando sempre o discernimento de que tanto necessitamos, e que os seus ensinos, Senhor, seja para nós a bússola orientadora, nos mostrando sempre o caminho do amor, da retidão e da justiça. Seja conosco, Senhor, hoje e sempre, nos amparando e nos fortalecendo. Que assim seja. Graças a Deus. Gostaria de avisar a todos também que a gente tem um trabalho agora a seguir de visita àqueles que necessitam, né? Aqueles que não podem vir até esta casa, e a gente sempre nos domingos nós levamos, então, como nós não podemos ainda adentrar a casa deles por conta da situação que nós vivemos de pandemia, mas nós vamos até a casa dessas pessoas, até o portão, levamos a água fluidificada, deixamos uma mensagem e umas palavras, né, de consolo, de conforto para eles, né? E que esse trabalho já tem um bom tempo e é bastante gratificante para a gente que o faz. E assim, a gente sempre necessita também de trabalhadores, né? Quem tiver à disposição, né? Queria também agora aproveitar aqui e deixar um abraço para a nossa companheira Fátima, que provavelmente vai estar aqui nos assistindo e que nós vamos visitá-la em seguida. Um bom domingo a todos, uma semana de muita paz, muita luz a cada um. Que Jesus nos abençoe. Muita paz.